a nossa ideia é falar um pouco sobre os acidentes, ou seja, são as notas que estão no meio dessas notas aí, do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá? E eles são sinalizados, tá? Os acidentes são sinalizados de duas maneiras. A gente tem dois tipos de acidente. O acidente ele nada mais quer dizer na música, gente, do que uma nota que está deslocada do seu lugar original, entre aspas, assim. Qual que seria o lugar original da nota? Aquela escala que todo mundo sabe, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? Essa é a escala maior natural, a gente fala, justamente por não conter acidentes, ou seja, nenhuma das notas está deslocada de onde ela estava inicialmente na escala. Por que isso? Porque essa escala, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ela se tornou padrão, o standard, né? De tudo que a gente pensa na música, quando a gente pensa em harmonia, quando a gente pensa em escala, tudo nasce dessa escala, que é a escala de Dó maior, né? A gente fala escala maior natural, seria essa escala sem sustenido e bemol. Como é que a gente sabe que existem notas que estão deslocadas dessa escala? Né? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que saber. Né? A primeira coisa que a gente tem que colocar para dentro da cuca é o seguinte. Entre essas notas dessa escala que a gente chama de escala maior natural, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, existem algumas notas no meio do caminho. Né? No violão a gente enxerga isso de um jeito bem fácil aqui, quer ver? Mesmo para quem nunca tocou, é bem fácil de compreender, que é o seguinte, ó. Vamos pensar aqui na casa 3 da corda 5, tá? Então seria isso aqui, né? Essa nota aqui. Casa 3, corda 5. Essa é a nota Dó. Então seria essa primeira nota da escala maior natural. A escala é uma sequência de notas, né, que a gente toca, né? Ao contrário de acorde, que é quando a gente toca harmonicamente, né? Várias notas ao mesmo tempo. A gente falou disso nas últimas duas aulas já. Quem não assistiu consegue assistir ainda, elas estão no ar aí. Depois a gente vai até retornar sobre alguns assuntos que a gente já falou, mas a nossa ideia é ir progredindo aula após aula, tá? E aí, então, beleza, estávamos falando o seguinte: tocar melodicamente ou tocar escalas é tocar uma nota por vez, e tocar acorde é tocar mais de uma nota por vez. Vamos pensar uma nota por vez por enquanto aqui, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Entre essas notas existem certos saltos, né? Elas não estão, se eu pegar o violão e tocar uma casa atrás da outra, eu posso chamar isso de escala, certo? Eu estou tocando várias notas melodicamente em sequência, né? Ascendente aqui no caso, a gente está subindo. Só que esse não é o som da escala maior que a gente conhece, né? Que é esse som aqui, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Esse é o som da escala de Dó maior, né? A diatônica maior natural, a gente fala. E tem uma coisa legal no violão, que para quem nunca percebeu, é o seguinte. Quando a gente anda uma casa, a gente anda a distância que a gente chama de semitom, ou meio tom. Então se eu ando uma casa para frente, eu ando um semitom para frente, ou meio tom para frente. Quando eu ando uma casa para trás, eu ando um semitom para trás, ou meio tom para trás, tá? Só que na escala maior, as notas não estão todas um semitom de distância uma da outra. Aí que está o lance. Então vamos pegar esse Dó que está aqui na casa 3 e a gente vai achar onde estão as outras notas naturais, nessa mesma corda aqui, ó, na quinta corda, né, de baixo para cima aqui. Então vou começar pelo Dó na 3, casa 3, e aí eu sei que para eu chegar até o Ré, isso aí é decorar essa sequenciazinha. Do Dó pro Ré eu vou pular um tom, ou seja, eu vou andar meio mais meio. Então eu ando um tom, Dó, Ré. Do Ré pro Mi eu vou mais um, Ré, Mi. Aí aqui é o primeiro ponto de atenção, para quem nunca estudou isso que eu tô falando. Mi, Fá, Mi, Fá. Tem um semitom de distância. Então aí tá um ponto diferente do resto. A gente vê Dó, Ré um tom, Ré, Mi, mais um tom, Mi, Fá, meio tom. Então eu ando uma casa só. Aí eu tenho Fá, Sol, mais um tom, Sol, Lá, mais um tom, Lá, Si, mais um tom, e Si, Dó,
meio tom de novo. Então, se eu tocar isso aqui, ó, já de uma vez, né, sem ir parando, falando o nome das notas, eu ouço o som na escala de Dó maior, ó. De Dó até Dó, né, escala maior natural. Então, o que vocês têm que guardar dessa história toda aqui de intervalo? É que na escala maior natural, a gente tem 2 pontos dela, que o salto não é de um tom. É mais fácil você guardar assim, do que você ficar guardando a sequência toda. Pensa nos pontos que tem só meio tom, porque todos os outros vão ser um tom. Então, quais são esses 2 pontos? Mi, Fá, certo? E Si, Dó. Então, é da terceira para a quarta nota dessa escala, do Mi para o Fá, e da sétima nota para a primeira, de novo, ou oitava, a gente usa esse termo, né? Quando a gente passa pelas 7 notas da escala, ela começa de novo. A gente pode chamar de oitava, nona, décima, e vai subindo, e a escala vai se repetindo, entendeu? Se a gente pensar por número, né, e não por nota, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que já é o 1 de novo, né? 1, 2, 3, 4. Isso que a gente fala uma oitava acima. Tá? Então são termos que muito importante que você esteja familiarizado de alguma forma. Então o que a gente falou até agora, né? Que na escala maior, de Dó maior, eu tenho 2 pontos em que elas têm meio tom. E pro nosso mundo aqui, violão, guitarra, o que é meio tom? É uma casa. É quando eu ando uma casa, seja para cima ou para baixo, certo? E aí, os acordes que eu mostrei na primeira e na segunda aula são os acordes maiores e menores naturais, ou seja, os que não têm acidente. Aí a gente vai falar dessa história de acidente musical. O que é isso? Vamos pensar de novo aqui do Dó pro Ré, que a gente falou que subiu um tom, né? Dó, Ré, Dó, Ré. Essa nota que está no meio aqui, ó, dessas duas, né? Entre o Dó e o Ré, como é que ela chama? Esse que é o ponto. Então, se você pegar um piano e tocar as teclinhas brancas dele, ele vai tocar essa sequência. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Você vai ver que tem umas teclas pretas ali em cima, né? Que são justamente essas notas que estão no meio desses tons que a gente andou na escala. Entre o Dó e o Ré, no violão dá pra ver, porque não, como a gente não tem tecla branca e preta, não tem distinção entre as notas, dá pra ver que ela ficou aqui, ó, a gente pulou ela, né? Essas notas que estão entre esses intervalos, então entre o Dó e o Ré, entre o Ré e o Mi, tá? Entre o Mi e o Fá também vai acontecer, a gente vai falar mais pra frente, mas entre Fá e Sol, sempre fica uma nota para trás, né? Por que entre o Mi e o Fá é um caso à parte? Porque só tem meio tom, elas já são vizinhas, tá? Aí Sol, Lá, Si, Dó também já são vizinhas, mas para todos os outros intervalos ficou uma nota aqui no meio, né, entre essas duas. E essas notas são as notas que a gente chama de acidentadas, certo? Costuma com o nome, né? Acidente musical. Então é isso. Por que a gente fala acidentado? Guarda assim, porque ela não está no lugar de origem dela, vamos dizer. Ela foi deslocada, né? Alguém pegou ela e pum, mudou de lugar. E esse mudar de lugar é subir meio tom, ou um semitom, ou descer um semitom, entendeu? Então isso implica que se eu estou no Dó, vou pro Ré, eu andei um tom. Essa nota que está no meio, vamos pensar o seguinte: se eu subir ela meio tom, eu tenho o que a gente chama de sustenido. Então, o sustenido sobe a nota meio tom. Se eu aplicar um bemol, ele desce a nota meio tom. Eu vou abrir aqui minha tela e a gente vai passar isso para a parte visual aqui, que fica mais legal ainda, mais fácil de entender. Vamos lá. Olha só. Então aqui eu escrevi as 7 notas musicais, certo? De Dó até Si, e aqui começando o Dó de novo, né? Por isso que eu pus entre parênteses, é como se ele fosse essa oitava que a gente falou. A gente já sabe que entre esse Dó e Ré, a gente andou um tom, né? Entre o Ré e o Mi, a gente andou um tom, certo? Um tom. Entre o Mi e Fá, a gente andou um semitom. Vou pôr um ST aqui, que é o semitom, ou meio tom. Entre o Fá e o Sol, um tom. Entre o Sol e Lá, um tom. Entre o Lá e Si, um tom. Entre o Si e o Dó, um semitom.
Aí a gente tem os dois acidentes que são os seguintes, ó. Um é o sustenido, certo? Que é esse símbolo aqui, que é tipo um hashtagzinho. Ele faz o que esse símbolo? Ele sobe meio tom ou um semitom, né? E a gente tem esse outro aqui que é, peraí, o bemol. Opa, B minúsculo, meu querido. Isso. Que ele desce meio tom ou um semitom, certo? Então isso implica no seguinte, que vamos supor que eu estou aqui entre o dó e o ré e eu aplico um sustenido nele, certo? O que vai acontecer com essa nota? Ela vai subir um semitom. No violão, o que isso representa pra gente? Subir uma casa, né? Ah, o que é subir uma casa? É ir pro agudo, é ir pro sentido do som mais agudo, ó. Tá? Se eu aplico um bemol, ele desce uma casa, pensando no caso do violão. Desceu uma casa. Tá? Então é basicamente isso que eles fazem. E o que vai acontecer aqui? Entre o dó e o ré, a gente não tem uma nota aqui, ó, ficou, ó. Dá pra ver aqui no braço do violão, não tem erro, ó. Quando a gente olha aqui, ó, dó, ré, dó, ré. Essa nota que está no meio, vamos pensar o seguinte, se eu estou no dó e boto um sustenido, ela cai aqui, ó, casa 4. Mais meio tom já é ré, certo? Agora, se eu pego o ré e boto um bemol, ele cai na casa 4 também. Entenderam aqui o problema, entre aspas, né, que a gente está tendo? O dó sustenido, ele equivale a ré bemol. Porque o dó sustenido nada mais é do que dó mais um semitom. Então ele vai subir, né? Ele vai acender um semitom aqui, ó. Se eu pensar no ré, que é a próxima nota, e botar um bemol, ela cai no mesmo lugar, tá? Conseguem entender isso? Que essas duas notas, elas podem receber esses dois nomes, mas sonoramente falando, elas são a mesma nota, tá? Isso parece complicado, mas não é, gente. O raciocínio é simples. É só você pensar, por exemplo, entre dó e ré, eu tenho dó sustenido ou ré bemol. Pode ser a ida do dó ou a volta do ré. Entre ré e mi, eu tenho ré sustenido ou mi bemol, caindo na mesma casa aqui, né, pra gente. Entre o mi e fá, eu já tenho meio tom. Então, se eu chamar o mi de sustenido, eu caio na nota fá. Mas aí entra a questão, que muita gente se confunde com isso. Eu posso chamar o fá de mi sustenido? Eu posso chamar o mi de fá bemol? Porque não são, afinal já não é um semitom aí? Correto pensar isso. Mas existe sim, dependendo da escala que a gente estiver montando, as nomenclaturas existem, Mi sustenido e Fá bemol. Agora, se você for tirar uma música, se for ler uma cifra, não vai ter lá. Não vai ter Mi sustenido e Fá bemol. Eu pelo menos não me lembro de nenhuma cifra que estava escrito Mi sustenido. Está escrito Fá, sempre Fá. A gente vai usar essas terminologias quando a gente estiver estudando análise de intervalo, qualificação e nomeação dos intervalos. Mas por enquanto, o que você tem que guardar? Tirando Mi, Fá e Si, Dó, que você não precisa se preocupar, né? Você tem esses tons inteiros da escala, que é de Dó para Ré, de Ré para Mi, de Fá para Sol, de Sol para Lá. E entre essas duas notas de um tom sempre ficou uma perdida ali no meio. Que no piano, adivinha só, são as teclinhas pretas. São elas, são as notas acidentadas. E aí você vai ver que tem dois pontos do piano que não tem tecla preta, que são justamente o quê? Si, Dó e Mi, Fá. Isso que eu estou falando aqui é a base de organização do que a gente conhece por música no Ocidente, né? É a base do negócio, é a fundação do negócio, é entender o que é a escala maior natural, que é essa escala de Dó até Dó, né? Não é à toa que tem musiquinha desde que você nasceu, Dó, Ré, Mi, Fá, 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 baramba. Você ia aprendendo o som dessas, né, da escala maior natural, que ela é a base da história toda, a fundação.